Emerson Pansieri está na área com notícias do Cruzeiro no primeiro tempo aqui do Rádio Esportes. Um abraço para você, bom dia, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo, bom dia, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Um abraço, Romano, Xará, grande Alê. Tava com saudade de vocês, a gente passa alguns dias fora da casa e estamos de volta nessa cobertura do Cruzeiro. Vamos falar de um assunto importante que tem até a ver com essa pressão que eu mencionei na manchete. É uma matéria que está no nosso Itatiaia Esporte do Pio. Cruzeiro fecha mês intenso, de olho em respiro antes de semana cheia para treinos. Por quê essa matéria? Essa partida contra o Vitória, no domingo, às 4 da tarde, no Gigante da Pampulha, vai encerrar uma sequência de 8 jogos do Cruzeiro em 24 dias. E, curiosamente, o Cruzeiro vive sim uma pressão, né? O Cruzeiro vive um momento de instabilidade dentro da temporada, após a derrota para o Atlético no Clássico, depois a sequência que teve, mesmo com a vitória no Botafogo, né, diante do Botafogo, a recuperação ali no jogo do Fortaleza, depois a derrota para o Atlético, esse jogo estranho na terça-feira lá no Chile, é um momento sim de instabilidade. E o Cruzeiro depois vai ter uma semana cheia de atividades, de trabalhos, pensando no jogo contra o Internacional. Que aí vai ser no outro sábado, né, às 9 da noite. E aí o Cruzeiro vai voltar a pensar na Copa Sul-Americana. Os 2 próximos jogos, então. Domingo contra o Vitória, esse jogo em casa. Depois contra o Internacional em casa também, no sábado, às 9 da noite. Para depois fazer essa partida fora pela Copa Sul-Americana com a necessidade de vitória. Esse é o trabalho que vai ser desempenhado pelo Fernando Seabra a partir de agora. E dentro daquela linha que vínhamos trabalhando, Cirilo, e você até me perguntava e questionava sobre algumas possibilidades em termos de departamento de saúde, o que poderia ter de novidades, acho que hoje vai ter realmente o Japa já na plenitude de trabalho, para quem sabe já se colocar à disposição para essa partida contra o Vitória no domingo. É um jogador que, quando deixou o time, falava que era titular. Então, a possibilidade. O Dineno ainda não. O Dineno ainda está entregue aos trabalhos do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, no momento que a resposta precisa ser imediata, que a pressão, Cirilo, tá gigante para cima de diretoria, de comissão técnica, de jogador, todo mundo. É uma pressão que vive o Cruzeiro no momento dentro do campeonato. E ainda teve aquela fala do Larcamón ontem, em entrevista à ESPN México, dizendo que foi interrompido esse processo que, segundo ele, era um processo legal, um processo que estava acontecendo de maneira positiva, que os resultados estavam chegando, e aí coloca uma questão dentro do próprio departamento de futebol do Cruzeiro. Porque o que disse o Pedro Martins naquela entrevista coletiva que participamos é que, independentemente de vitória ou derrota no Clássico para o Atlético, o Nico Larcamón, pelo jeito, era a carta fora do baralho. Cirilo. Pois é, o Pansieri, há muitas discussões nesse momento, né, quanto ao momento do Cruzeiro de fato, quanto ao desempenho do time. Você citou aí algumas situações que podem acontecer para o fim de semana, caso do Japa estando aí bem fisicamente, o Dineno ainda sendo uma ausência. Nesse meio de semana vimos um Cruzeiro aí bastante modificado e aparentemente questões físicas levaram a isso, né? Algum indício do que já pode acontecer no fim de semana? O sentimento do repórter ou a informação? A informação, eu tô com vocês três que acompanham diretamente o Cruzeiro, então se eu falar alguma coisa que é fora do que eu tô vendo, vocês podem me corrigir. Se ele segura um exemplo, Alê, Romano, Cirilo é quem nos acompanha. O Lucas Silva não entrou no jogo. Sim. É titular, concorda? Vinha sendo, pelo menos. Neres. Também vinha sendo. Nem passou pelo jogo. Então, tava poupando esses caras. O William... Será o Neres, hein? Bom dia, Ale Oliveira. Ah, perdão. É que eu me vi o reflexo. Protocolos. Eu fico com a dúvida se ele tava poupando o Neres ou a torcida do Cruzeiro, perdão. Então, assim, são essas as questões que a gente precisa levantar. Por exemplo, o William entrou, né, no jogo, o Ramiro, que vinha sendo titular, entrou. Ele colocou esses atletas no decorrer da partida contra o Unión La Calera, do Chile. Então acaba tendo aí uma possibilidade desses caras voltarem ao time titular. Não que eu tô cravando esses atletas, que eu tô pedindo a entrada desses atletas, eu tô tentando pensar com a cabeça do Seabra. Porque se poupou de fato esses jogadores,
pode ser aí um destino final desses atletas entrando no jogo contra o Vitória. Titulares que sequer entraram. Ale, Romano. Aliás, bom dia, Romano. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O Ale já Antecipei. antecipou. Enfim, mas tá tudo bem, né, Ale? Perdão. Tá ótimo, maravilhoso. Só me empolguei um pouco aqui, peço perdão. Tudo bem, faz parte. Titulares que não entraram no meio de semana, ou titulares até então, né, que não entraram aí nesse jogo do meio de semana. O Neres, o Lucas Silva e o Arthur Gomes. Esses caras não participaram do jogo em momento nenhum. Aliás, é informação, tá? É informação. Teve atleta desse time, dessa galera aí, que questionou por que pelo menos não entrou, então, no segundo tempo. Titulares que entraram. Ramiro vinha sendo titular. Entrou. Rafa Silva vinha sendo titular. Não sei se porque o Dineno tá fora, né? Mas vinha sendo titular. É porque o Dineno tá fora. É, né? Entrou no jogo. E os demais são reservas, né? O Robert, o Gabriel Veron. Ah, não, tem o William também. E o William participou, como você citou. Bom, vamos lá, Alê. Você entendeu o que eu disse? Sim, não, claro. Porque teve gente dessa turma que foi poupada. Sim. Que falou assim, tá, professor, eu tô sendo poupado, mas por que pelo menos então não me colocar um pouco no jogo? Tá. Metade, então, vamos supor aí que dos preservados, metade jogaram e metade não jogou. Exatamente. Ô, Alê, vamos lá. Sobre esses caras que ficaram no banco ou que participaram um pouco do jogo, o Seabra, você acredita que deve promover mudanças para o fim de semana? Tem que mexer aí, tem que voltar todo mundo? Ou dessa turma que foi titular aí do meio de semana no lugar dos caras que até então vinham jogando, vai ter sequência? Como você observa essa escolha do meio de semana pensando no fim de semana? Porque a conversa inicial era de fato de alguns caras preservados, né? Eu queria ver também esses caras questionar o Paulo Autuori, viu? Eu queria muito ver eles questionar o Paulo Autuori se fosse o treinador. Aí pegar o Seabra aí, inclusive com esse momento de dificuldade. Você acha que estão crescendo pra cima do cara? Mas aí isso aí não é meu, né? Isso é quem inventou o futebol. É o treinador que olha pros caras de cima para baixo. Aí não tem como fugir essa realidade. E uma coisa é o Seabra no campo, dando treino, escolhendo ali os jogadores, dando as instruções, determinando a parte tática, né? Dando a escalação com o Paulo Autuori ali, no cangote dele. A outra é soltar o rapaz sozinho ali. Porque o futebol não é só conhecimento de campo e bola, não. Tem muita coisa que envolve. Inclusive essa, de ser maior que os jogadores. Então eu gostaria muito de ver eles questionando o Paulo Autuori. Gostaria muito. Mas, de qualquer maneira, eu estou me decepcionando um pouco. Claro que precisa de sequência, claro que precisa de confiança, claro que precisa de mais minutagem e vai ter mais oportunidades. Os Cifuentes. Porque tem uns caras que é o seguinte, cara, quando estão no banco, eles são melhores do que quando eles entram. Quando estão no banco, todo mundo, não, põe esse, põe aquele, aí põe. O bom é quem tá fora, né? Então assim, não me convenceu. Então a minha dúvida aí, eu também não voltaria com o Neres, acho que seria até uma injustiça por aquilo que o Zé Ivaldo e o João Marcelo têm jogado, então não voltaria com o Neres. Mas no mais, eu não vejo muito como mexer, eu acho que tem um problema aí na centroavância, porque você hoje tem de centroavante à disposição. Você só tem o Papagaio. Você não tem o Rafa Silva, que a gente fala. O Rafa Silva tem uma bagaça tática, né? Que é um improviso, que o Rafa Silva vai jogar pelo lado direito. Não vai jogar como centroavante. E aí quem cai por ali, eventualmente? O Matheus Pereira, que é o melhor do time. A gente falou isso no primeiro dia. O Matheus Pereira não pode ficar preso entre os zagueiros. Ele nem tem essa função. Mas você não pode perder tempo com o Matheus Pereira por ali. Você tem que ter uma referência. E aí a única que tem é o Papagaio. Porque eu acho que o que apresentou nos jogos, o Rafa Silva foi melhor que o Papagaio. Mas só que não jogando como centroavante. Então tem essa lacuna aí, para você não deslocar o Matheus Pereira, quem que você vai colocar? Talvez só o resto do Papagaio. Mas no mais, eu não mexeria nem na zaga e o meu meio campo, por enquanto, até porque o Cifuentes não convenceu, seria Romero, Lucas Silva e Ramiro. E acho que Arthur Gomes, o Pereira, e aí acho que não tem outro, não sei se vocês têm o Romano tem alguma outra solução ali para jogar no ataque. Eu? Não, você vai arrumar a solução agora. Você vai arrumar essa solução aí pra posição de atacante do Cruzeiro, Romano, e mais. Desses caras que jogaram no meio de semana, algum merece ter sequência de titularidade?
tem que mexer no time, mais o Seabra pensando nesse jogo contra o Vitória? Como você observa esse momento, que ainda é inicial do Fernando Seabra, mas já com contestações? O William, a gente sabe que é titular absoluto da lateral e fez uma falta danada. Vamos ser sinceros. Agora, o problema do Cruzeiro passa muito mais por questão tática. Para mim, não é questão tática, para mim é questão de peças, a escolha de determinadas peças para fazer essa engrenagem rodar. Eu falei isso aqui, inclusive na véspera do jogo, você estava no Chile, Xará, e você ouviu isso. São as escolhas por peças. Por exemplo, eu não voltaria com o Lucas Silva, eu daria uma sequência ao Cifuentes. Cifuentes, é bom a gente lembrar o seguinte, às vezes a gente esquece, ele está em adaptação ao futebol brasileiro. Ele chegou agora, mas mesmo nessa adaptação, ele já mostrou que tem categoria, que tem condição de ser titular nesse meio campo. Arthur Gomes não pode ficar fora desse time. Porque quem entrou no ataque foi um ataque de raiva no torcedor do Cruzeiro. Foi o Barreal e... Não dá. Fez um ataque de raiva no Cruzeiro. Agora, para mim ficou muito claro que sem o Dineno, morreu o comandante de ataque. O Cruzeiro não tem. Papagaio esforçado, beleza. Rafa Silva tá mais perdido que o padre do balão, mas sem um atacante lá na frente, de referência, não dá não. Agora, é aquela situação, Dineno não pode, tá contundido. Eu assim... Há previsão? Tem muito tempo já que tá fora, né? Boa pergunta, Cirilo, Xará, Alê. Eu tô achando que o Dineno, eles estão segurando o máximo, porque é o seguinte, vocês repararam? E aí, o repórter... Ele acaba, entre aspas, virando comentarista, mas não é comentarista, é a minha percepção de dentro do campo. No jogo contra o Atlético, o Dineno, ele não atuou muito normal igual ele atua. Ele já tá com essa situação aí de ausência, de preservar, desde aquele jogo de semifinal, né? Vocês repararam que ele correu... Ele corria com uma dificuldade, parecia que ele tava com o freio de mão puxado. Você sabe que dá uma pra resposta. mim já devia estar com edema. Esse edema já devia bater na porta travando mesmo. ele, tava travando, ele não conseguia. Curioso que ele foi o cara que tinha participado até o jogo da Sul-Americana de todos os jogos. Sim. Exato. E a partir dali, só exponencialmente ali, né? Só que aquela saída do Dineno no Tombense também, vocês lembram? Sim. Então, assim, o cara pra mim ali fisicamente tinha alguma coisa. Porque no clássico contra o Atlético, você via que ele estava correndo com dificuldade. Pelo menos é a minha percepção ali atrás do gol. E tem um detalhe também, é o seguinte, é um cara que está sofrendo mais com a preparação física, né? É engraçado a gente citar isso, me permita até sair um pouco do assunto. Eu conversava com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, e o filho dele joga futebol lá nos Estados Unidos, e ele estava me dizendo o seguinte, que lá é uma preparação diferente, e ele me deu um dado que eu acho que serve um pouco para tentar explicar essa situação de estrangeiros que vêm para o futebol brasileiro. O garoto brasileiro, o menino, quando começa na escolinha até os 12 anos, ele já fez mais de 30 mil treinos. 30 mil treinos. Porque é diário, às vezes 2 períodos, etc. Tal. A preparação física aqui, ele exige muito mais do que lá fora. E o jogador, quando vem de fora, ele sente. E essa questão do edema, ela pode ter sido também gerada pelo excesso de jogos, pelo excesso de treinamento. Agora, ele é o único cara que joga ali naquela frente que incomoda o adversário. Essa é uma grande verdade. E aí, o Xará e Romano, e ali para também terminar esse primeiro tempo, sobre escolhas do Seabra. Por exemplo, no jogo contra a equipe agora do La Calera, o Robert, que entrou bem contra o Fortaleza, ele não foi a primeira opção para começar o jogo. O Kaique desapareceu no Cruzeiro. Ninguém fala mais do Kaique. Onde que tá o Kaique? Tá sendo relacionado, mas e aí? O Marlon também vem numa sequência pesada, né, galera? Então, assim, o William, por exemplo, não começou o jogo contra o La Calera. Eu acho que é uma situação que precisa ser avaliada lá internamente. Aliás, o Marlon que caiu um pouquinho de produção também. Talvez em virtude desse desgaste aí, né? Pode ser, porque nos últimos jogos a gente vê que tá tendo uma dificuldade também para atuar. Então... E tem um detalhe, né? O Marlon foi potencializado muito quando tinha alguém jogando do lado dele ali. Para ser um escudeiro, para ser um cara para ajudá-lo nas transições. Agora ele tá sozinho. Sim. Então, vamos ver o que ele pode fazer, porque a pergunta que eu fiz para ele na entrevista coletiva foi da questão dos reservas. Ele falou claramente há dias aí que os reservas vinham treinando melhor, jogando, tinha mais janela de treino, então quando a gente vê o reserva em campo, a gente acha que o reserva vai atuar melhor realmente, e foi o que não aconteceu.
Mas vamos ver nesse caminhamento aí de time, como que vai ser, o que ele vai ter hoje de peças pra gente contar aqui na Itatiaia. E tem essa questão também que eu falei em relação ao vazamento de camisa. Mais uma vez a camisa do Cruzeiro foi vazada e tem um detalhe, pelo menos aqui na parte das golas, que fazem referência à Igrejinha da Pampulha, a Cândido Portinari. Legal. A camisa branca, né, tradicional, tá aí até pra quem tá acompanhando no YouTube. Muito ó. legal. Olha só, na manga e na gola faz essa referência ao nosso Cândido Portinari, né? Ao painel da Igrejinha da Pampulha. Então assim, fez essa homenagem aí a um símbolo, com certeza, brasileiro, mundial, por que não? Porque Belo Horizonte é reconhecido pela Igrejinha da Pampulha. Exatamente. Então tá aí essa camisa do Cruzeiro, que já vazou, todas as camisas vazam, impressionante. Com muitas aspas desse vazou aí. Exatamente. Aspas daqui até contagem. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, vazamento de camisa é mato, não tem um negócio desse que se fala? Vazamento de... Vazou, em termos de camisa, tem eco. Vazou. Vazou. Então, assim, tá aí, vai ser comercializado, o torcedor já fica na expectativa porque quer comprar essa camisa nova e certamente vai ser utilizada aí numa oportunidade breve. Vamos ver se no fim de semana, talvez não, mas numa oportunidade que o Cruzeiro for fazer essa escolha da camisa 2, já utiliza essa camisa nova e da Adidas branca com homenagem a Belo Horizonte. Daqui a pouco eu volto com mais informações.